O Fortaleza Esporte Clube é um clube poliesportivo da cidade brasileira de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Fundado em 18 de outubro de 1918 por Alcides Santos, sua principal modalidade é o futebol masculino, em que obtém melhor desempenho no campeonato cearense, vencido 46 vezes, estando empatado com o maior rival estadual, o Ceará. Nos âmbitos interregional e regional detém o Torneio Norte-Nordeste de 1970 e a Copa do Nordeste de 2019, 2022 e 2024. Seu maior título é a Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, tendo também sido vice-campeão das séries A e B nacionais em 2 ocasiões cada. Nas campanhas continentais foi o primeiro clube cearense a participar da Copa Libertadores da América, em 2022, e o único do Nordeste a ser finalista da Copa Sul-Americana, em 2023. Dono da maior torcida do estado do Ceará, segunda maior do Nordeste e 13ª maior do Brasil, o clube leva os maiores públicos para os estádios cearenses desde os anos 70, comprovando o crescimento de sua torcida após as grandes campanhas de vice-campeão brasileiro em 1960 e 1968, da conquista do Norte, Nordeste em 1970 e dos consideráveis títulos estaduais. Na Série A do Campeonato Brasileiro de 2005, teve a segunda maior média de público dentre todos os 22 clubes. Em 2014, foi o clube detentor do maior público do país numa só partida. O Fortaleza também tem a maior renda da história da Arena Castelão. Teve ainda o maior público do Castelão após reforma e também o maior público e renda do Presidente Vargas após a última reforma. Em 2019, o Fortaleza obteve a maior média de público da Série A do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos dentre os clubes nordestinos e a segunda maior média de público dentre todos os 20 clubes nessa edição, com média de 33 mil pagantes por partida. A torcida do Leão também é famosa pelos belos mosaicos que monta em partidas importantes, considerado os melhores mosaicos de torcidas do Brasil e um dos melhores do mundo. Segundo registros oficiais, o Fortaleza Sporting Clube foi fundado em 18 de outubro de 1918 por iniciativa de um grupo de pessoas socialmente abastadas, entre elas o empresário Alcides Santos. Apesar de a instituição considerar-se uma continuação do Stella Futebol Clube, cujo nome era uma homenagem a um colégio suíço onde estudaram alguns dos homens criadores do time, historiadores alegam que Fortaleza existia antes de 1918, tendo modificado sua denominação para Stella e retornado ao original. Em 1920, interessados no ingresso do futebol cearense na Confederação Brasileira de Desportos, CDB, os dirigentes do Fortaleza, Ceará, Guarani e Bangu fundaram a Associação Desportiva Cearense, ADC, que passou a promover o Campeonato Cearense de Futebol. A primeira década da competição teve domínio do Fortaleza, que venceu a primeira edição numa vitória por 2-0 sobre o Guarani e conquistou mais 6 até 1928, com um tricampeonato a partir de 1926. O marco da rivalidade entre Fortaleza e Ceará data de 1922, quando o Alvinegro, campeão estadual, foi goleado pelos tricolores por 6-3. Em 1929, quando liderava o segundo turno e partia para o inédito tetracampeonato, abandona a disputa no dia 6 de agosto, licenciando seu departamento de futebol, motivado por divergências com a mentora do futebol cearense. Em 1932, o clube retorna ao campeonato cearense, ficando em terceiro lugar com um time de garotos e com sede no subúrbio. Em 1933, inicia a cobrança de ingressos para os jogos do campeonato e volta a ser campeão perdendo apenas uma partida. No ano de 1934, 3 clubes abandonaram o torneio após serem derrotados pelo tricolor: Liceu, 4-2, Gentilândia, 6-2 e Ceará, 5-0. Na final, o time tricolor derrota o poderoso América e seu ataque de 100 gols, sendo campeão invicto. Em 1937, conquista mais um título invicto. No torneio seguinte, no jogo contra o Iracema marca um recorde que perdura. O atleta alemão marca 8 gols, dos quais 6 de cabeça. Jornais da época afirmaram que o juiz ainda anulou 3 deles, sendo esse jogo a partida com maior número de gol do Campo do Prado. Durante os anos de 1932 a 1939, o Fortaleza passou sem perder para o maior rival, fato publicado várias vezes nos jornais da cidade. O clube ganha os campeonatos de 1953 e 1954. No ano de 1957, o clube adquire da senhora Edwin os terrenos no bairro do Pici, que durante a Segunda Guerra Mundial era a base militar dos americanos em Fortaleza, chamado de Post Command, posto de comando. Por isso a denominação Pici transfere a sede do clube da Gentilândia para o novo bairro, passando a denominar de Leão do Pici, referência ao bairro onde está localizado o Parque dos Campeonatos. Começa a construção do estádio Alcides Santos e inaugura em junho de 1962, vencendo o Usina Ceará, sendo o primeiro gol do estádio.
O Fortaleza conquista os campeonatos de 1959 e 1960. O Fortaleza disputa a primeira Série A do Campeonato Brasileiro em 1960. Na época, a competição se chamava Taça Brasil, sendo vice-campeão brasileiro em 1960 e em 1968. Em 1960, a Taça Brasil foi dividida em 3 fases, todas em sistema eliminatório, mata-mata. Em sua campanha no Grupo Norte, o Fortaleza eliminou o ABC nas semifinais e o Moto Clube na final, se sagrando campeão do Grupo Norte, o que o levou à disputa do título da Zona Norte de 1960 contra o Bahia, campeão do Grupo Nordeste e atual campeão brasileiro. O Fortaleza venceu o tricolor baiano e ganhou o direito de disputar a fase final da competição. A fase final foi disputada em semifinais e final. O Fortaleza eliminou o Santa Cruz nas semifinais, mas perdeu as finais do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. No ano de 1968, a Taça Brasil foi dividida em 2 fases. Os atuais campeão e vice de 1967 e os representantes dos estados da Guanabara e São Paulo já estavam garantidos na fase final. Os demais representantes estaduais deveriam passar pela primeira fase, dividida em 3 zonas: Zona Norte, onde o Fortaleza iniciou a competição, Centro e Sul, cada qual com um regulamento próprio, classificando o campeão de cada zona para a fase final. Na decisão da Zona Norte, o Fortaleza enfrentou novamente o Bahia e venceu, conquistando o grupo Zona Norte da Taça Brasil pela segunda vez. Nas finais, o Fortaleza empatou o primeiro jogo em 2-2 no estádio Presidente Vargas contra o Botafogo de Jairzinho, Paulo César Caju e Roberto Miranda, tricampeões mundiais com a seleção brasileira em 1970, mas perde o jogo decisivo no Maracanã por 4-0. Nesta mesma década, o Fortaleza ainda foi campeão do Grupo Norte da Taça Brasil de 1961, vencendo o Remo por 2 vezes pelos placares de 2-0 e 3-1 e de 1966, quando derrotou o Paysandu pelo placar de 3-1 e empatou em 1-1. O primeiro título do Fortaleza na década de 1970 é a conquista do torneio Norte-Nordeste. Após chegar a 2 finais do principal campeonato nacional, conquista do regional e vários títulos estaduais, é denominado de o Novo Grande do Futebol Nacional, título dado à imprensa do eixo Rio-São Paulo em 1973 e confirmado pela revista Placar na inclusão de seu hino entre os 16 maiores do futebol nacional. O Fortaleza tem o maior artilheiro da história do campeonato cearense, foi Sandro, marcando 39 gols pelo estadual de 1997. Histórico recente na Série A e competições internacionais. O Fortaleza conseguiu acesso à Série A de 2003, após 31 jogos, conquistando 59 pontos, sendo 18 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, marcando 61 gols e sofrendo 31 gols. Os jogos finais da Série B de 2002 foram: Fortaleza 2-0 no Criciúma em 30 de novembro no Estádio Castelão. E depois Criciúma 4-1 no Fortaleza no conturbado jogo da volta. O Fortaleza fica com o vice-campeonato. Na Série B de 2004, o Fortaleza conquistou 55 pontos em 35 jogos, sendo 15 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, 55 gols prós e 30 contra. O tricolor do PC garantiu acesso para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Na época, o técnico do Fortaleza era o Zete, tetracampeão mundial com a seleção brasileira. Na última rodada, o Fortaleza precisava vencer por 2 gols de diferença ao Avaí, além de ter que torcer por uma vitória do Brasiliense em cima do Bahia, em Salvador. Final do jogo no Castelão marcava Fortaleza 2-0 no Avaí, e com a vitória do Brasiliense o tricolor terminou o quadrangular na segunda colocação e celebrou o acesso à primeira divisão do futebol nacional. O Fortaleza joga a Série A nos anos de 2005 e 2006. No que se refere ao campeonato cearense, a década de 2000 começa com o maior tabu em jogos oficiais estabelecido na história dos Clássicos Reis, que durou de 17 de julho de 1999 a 8 de julho de 2001, com 12 vitórias e 4 empates, em 16 partidas. Entre as vitórias, está uma marcante, a goleada histórica de 7-2 no maior rival, o Ceará. Entre os anos de 2000 a 2010, o Fortaleza esteve presente em todas as finais do campeonato estadual, conquistando a maioria dos títulos, entre eles o tetracampeonato de 2007, 2008, 2009 e 2010. O inferno da Série C. Na Série C fica na 13ª colocação em 2011, escapando do rebaixamento à Série D na última rodada, 5º colocado em 2012, 9º colocado em 2013 e 5º colocado em 2014. Na Série C de 2015, termina a primeira fase na primeira colocação e sendo eliminado na fase seguinte, terminando na 5ª colocação geral do Nacional. Na Série C de 2016, termina a primeira fase novamente na primeira colocação do Grupo A, mas é eliminado na fase seguinte terminando na 6ª colocação geral da competição. Em setembro de 2017, o tricolor enfim consegue seu acesso de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro.
O clube acabou a primeira fase da Série C como terceiro colocado e decidiu a vaga na Série B do ano seguinte fora de casa pela primeira vez. No primeiro jogo, o tricolor venceu a equipe do Tupi por 2-0 atuando no Estádio Castelão, e na volta perdeu por 1-0 no Estádio Helenão em Juiz de Fora. Assim o Fortaleza saiu da Série C depois de 8 temporadas. Em 2018, sob o comando do treinador e ex-goleiro do São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni, com uma campanha memorável, no ano de seu centenário conquista o Campeonato Brasileiro da Série B de 2018, obtendo o melhor início de competição na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro da Série B, com 7 vitórias e 2 empates. Um aproveitamento inicial de 88,89%. O Fortaleza liderou por 36 das 38 rodadas. Faltando 4 rodadas para o fim da Série B, já tinha conquistado acesso para a Série A de 2019. No ano de 2019, a equipe comandada por Ceni voltou a conquistar o campeonato cearense depois de 2 anos sem conseguir o título, com 2 vitórias nas finais contra o maior rival, o Ceará. Pouco mais de um mês, depois de ganhar o campeonato estadual de 2019, o Fortaleza chegou pela primeira vez em uma final de Copa do Nordeste e enfrentou o Botafogo da Paraíba, terminando com o título inédito. No Campeonato Brasileiro de 2019, após a vitória pelo placar de 2-1 sobre o Santos, o Leão garantiu a permanência na Série A para 2020 com 3 rodadas de antecedência para o fim da competição e na rodada seguinte diante da equipe do Goiás no estádio Serra Dourada o tricolor ganhou de 2-1 e faltando 2 rodadas para o término da Série A. O Leão conquistou a vaga inédita para a Copa Sul-Americana de 2020, a primeira competição internacional dos seus 101 anos de história. Em 2020 foi novamente campeão cearense e terminou a Série A na 16ª posição. Em 2021 houve a estreia do seu novo treinador, o argentino Juan Pablo Vojvoda, e ele ajuda o clube a conquistar seu título estadual de número 44 e sendo tricampeão do Campeonato Cearense de 2021 de forma invicta, coisa que o clube não conseguia há 75 anos e não acontecia na competição há 53 anos. Na Copa do Brasil, o Leão fez a sua melhor campanha no torneio chegando até as semifinais, sendo eliminado pelo Galo Mineiro. No Campeonato Brasileiro, Fortaleza também fez uma campanha histórica, terminando a competição em 4º lugar com 58 pontos, 17 vitórias, 7 empates, 14 derrotas e classificado para a Libertadores pela primeira vez em sua história. Se tornou o primeiro time nordestino a terminar a competição no G4. O primeiro time nordestino a se classificar para a Libertadores da América via Brasileirão de pontos corridos e o primeiro time cearense a se classificar para a Libertadores. Em 2022, a equipe se tornou a primeira do estado do Ceará a disputar alguma fase final de uma competição internacional, após se classificar às 8ª de final da Libertadores de 2022, onde foi eliminado pelos argentinos do Estudiantes. Além disso, o Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda conseguiu mais uma classificação para a Copa Libertadores de 2023, após uma vitória diante do Santos, sendo esta a primeira da história do Fortaleza contra o time de Pelé fora de casa. Outro feito do clube no ano foi, após encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na lanterna, conquistar a permanência na Série A, sendo também o primeiro clube a realizar o feito. O ano de 2022 também marcou o bicampeonato da Copa do Nordeste. Em 2023, o Fortaleza foi pentacampeão do Campeonato Cearense após derrotar o rival na final, sendo o primeiro da equipe. Junto do pentacampeonato, o Fortaleza também voltou a ser o maior campeão do estadual, com 46 títulos contra 45 do Ceará. Também iniciou sua segunda participação na Copa Libertadores de 2023, sendo desclassificado ainda nas fases prévias. Dessa forma, o Fortaleza foi transferido à Copa Sul-Americana de 2023. A segunda participação na competição continental foi histórica. Após finalizar a fase de grupos na primeira colocação, estando no mesmo grupo que o São Lourenço, Palestino e Estudiantes de Mérida e eliminar clubes tradicionais no continente como Libertad e os brasileiros América Mineiro e Corinthians, a equipe se tornou a primeira cearense a disputar uma final continental, sendo também o segundo nordestino a alcançar o feito, após o CSA, vice-campeão da Copa Comebol de 1999, mas se tornando o primeiro a participar de uma final da Copa Sul-Americana. O Fortaleza foi derrotado nos pênaltis por 4-3 pela LDU de Quito, depois de um empate em 1-1 durante o tempo regulamentar. O ano de 2024 marcou o fim da hegemonia no campeonato cearense após a derrota nos pênaltis pro rival Ceará que frustrou a conquista do hexacampeonato. Todavia, o clube, apesar de um início ruim, sagrou-se tricampeão da Copa do Nordeste após derrotar o CRB nos pênaltis e afastar um fantasma de 3 eliminações seguidas nos pênaltis. Na sua terceira participação na Copa Sul-Americana, após o vice-campeonato no ano anterior, o clube foi sorteado no mesmo grupo de Boca Juniors e acabou a primeira fase em primeiro lugar, mas terminou sendo eliminado pelo Corinthians nas quartas de final. Na Série A do Brasileirão, nova campanha histórica terminando na 4ª colocação e lutando pelo título até a reta final do campeonato.
conquistou novamente uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores da América. E o Fortaleza continuará a construir sua bela história, e você curte aí o vídeo e se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo.